verbas de pesquisa da FAPESP, CNPq, CAP, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, FAEPA e do PRONAS, e declaro também que nunca recebi qualquer compensação pessoal de nenhuma dessas verbas aí. Tá? Bom, eu vou tentar falar de uma maneira bem simples, né, entendendo que muitas pessoas aqui não convivem com a doença, não convivem com a medicina e com as neuropatias periféricas. Né? Bom, o sistema nervoso periférico ele tem uma função extremamente importante, que é de colocar o meio, né, de transmitir para o sistema nervoso central aquelas informações do meio ambiente e de retransmitir para, de alguma maneira, a intervenção do organismo, né, através daquelas informações que ele recebeu do sistema nervoso central. Então, é um sistema de comunicação entre aquilo que entra e aquilo que sai do nosso organismo. Né? E isso é feito através dessas células, que são os neurônios. Então, a gente tem um neurônio sensitivo, acho que não está funcionando isso aqui. Tem um neurônio sensitivo que não está funcionando o pointer, está muito fraco. O pointer não está funcionando direito. Que leva as informações para o sistema nervoso central e o motor, né, que traz a informação para a periferia. Um exemplo muito simples, né, seria, por exemplo, se a gente enfiasse um prego ali no dedo de um indivíduo, né, vai ser informação de agressão. Chega ao sistema nervoso central, o sistema nervoso central vai analisar essas informações e vai mandar a gente tirar o dedo. Então, é uma maneira muito simples de entender como funciona o sistema nervoso central. Aquelas disfunções do sistema nervoso periférico, então são chamadas de neuropatias periféricas. E aquelas neuropatias de origem genética a gente chama de neuropatias hereditárias. As neuropatias hereditárias são muitas, né? O que vai interessar para a gente aqui hoje é o que a gente chama de Charcot-Marie-Tooth, né? E as neuropatias correladas. Eu não vou me adentrar nas outras porque é um tema bastante amplo. Mesmo a doença de Charcot-Marie, na realidade, não é uma doença, né? São pelo menos 85 doenças diferentes, né? Esse número provavelmente vai chegar perto aí de 150 doenças, mas a gente consegue identificar alguns subgrupos, por exemplo, a sensitivo-motora, onde tanto as fibras sensitivas quanto as motoras estão comprometidas, as sensitivas, as motoras e algumas outras mais raras aí que eu também não vou entrar em detalhes. Como a gente reconhece que uma neuropatia é genética? Primeiro porque várias pessoas da mesma geração ou em gerações sucessivas são afetadas. É claro que isso pode acontecer em outras situações, por exemplo, na hanseníase, né? A presença de consanguinidade, ou seja, os pais são primos. A história de uma doença lentamente progressiva que se iniciou precocemente, associada a alterações esqueléticas, né? E outros dados técnicos, por exemplo, o tipo de doença de achados na neurofisiologia clínica, né? A doença de Charcot, propriamente dita, então, ela foi descrita em 1886 por Charcot e Marie na França e por Tooth na Inglaterra. Foram trabalhos independentes, mas ambos descreveram uma doença, então, que se caracterizava pela presença de fraqueza e perda sensitiva que caminhava de distal para proximal dos pés em direção à coxa, alterações esqueléticas e alterações dos reflexos profundos, né? Desde essa época, assim, o conhecimento dessas doenças vem progredindo bastante, né? Então, teve uma fase inicial onde faziam-se estudos clínicos e morfológicos, uma fase posterior onde se faziam os estudos neurofisiológicos, uma fase que começou em 1982 e persiste até hoje, que é a identificação dos genes envolvidos, e uma fase que começou em 2000, no qual a gente tem, então, a tentativa de desvendar o que esses genes fazem e, a partir disso, tentar elaborar tratamento lógico para essas pessoas, né? Como a gente faz o diagnóstico da doença? Então, é a avaliação neurológica, a história familiar, o tipo de herança, a eletrofisiologia e o teste de DNA, né? Nós não vamos ter tempo aqui de fazer muitos detalhes de cada um desses tópicos, mas eu vou passar, assim, rapidamente, talvez um pouco mais de detalhe, dos fenótipos do Charcot-Marie, né? Para quem mexe com doença neuromuscular, ela é uma das doenças mais benignas, né? Mas mesmo assim ela pode impactar bastante na qualidade de vida das pessoas. Então, ela é uma doença, então, comprimento dependente, né? Ou seja, a atrofia começa distal, né, dos pés e vai subir em direção à coxa, das mãos e vai ascender em direção à porção proximal do braço, né? Ela se inicia nas primeiras décadas de vida na grande maioria das pessoas, ela é lentamente progressiva, predomina o quadro motor na maior parte das pessoas,
Em geral, essas crianças começam a andar na época certa e depois eles vão tendo dificuldades, né? Mas ela sempre é uma criança que chama atenção, né? É a criança desajeitada, que ninguém quer escolher para jogar no time dele, é ruim em esporte, é sempre o último a chegar na árvore, sempre o último a pular. Bom, ninguém pula muro mais, mas é o goleiro, né? Porque é ruim na linha, né? Então, assim, uma criança que sempre tem um desempenho físico aquém dos outros, né? Depois ela passa a cair mais frequente, torce o tornozelo e assim por diante, né? A alteração da sensibilidade vai trazer, então, alteração do equilíbrio para essas pessoas, né? A sensibilidade ao calor, o frio, a dor é menos comprometido, mas eles podem desenvolver um tipo de dor neuropática, que é uma dor que se origina no próprio sistema nervoso, associadamente à dor mecânica que pode acontecer por causa das deformidades que as pessoas podem desenvolver, né? As anormalidades esqueléticas são bastante frequentes, né? Então a gente tem pé cavo, né? À minha direita ali, né, aqui, os dedos em martelo, né, que se comprometem a deambulação, tem as mãos em garras, que comprometem a utilização das mãos, né, pode desenvolver escoliose, né, em diversas idades, que podem ter outras consequências, não deve ser tratada precocemente, né, e embora, nas formas mais comuns, os pacientes dificilmente vão para a cadeira de roda, dificilmente têm insuficiência respiratória, isso ocorre ocasionalmente e existem algumas mutações, alguns genes que são realmente mais graves e aí de rotina, né, as pessoas vão para a cadeira de roda e algumas pessoas vão acabar aí desenvolvendo insuficiência respiratória. Essa é a forma clássica da doença, né? Nós temos a forma de início adulto, que em geral é uma forma mais benigna, que começa depois dos 40 anos, evolui muito mais lentamente, mas que ocasionalmente pode ser mais agressiva e a pessoa vai para a cadeira de rodas aí em menos de 10 anos. E tem a forma que acomete as crianças, que a gente chama de Dejerine-Sotá, né? Então é uma forma muito mais grave, a criança em geral nasce normal, mas aí ela atrasa para andar, vai andar com 6, 8 anos de idade, ela começa a andar, mas rapidamente ela perde a capacidade de andar, ou seja, é uma doença muito mais incapacitante, muito mais severa e compromete muito mais a qualidade de vida das pessoas. E a forma mais grave de todas seria a forma congênita, né, onde o nenenzinho já nasce e tem dificuldade para respirar, dificuldade para mamar, às vezes vai para o respirador, como esse nenê, logo no início da doença, né, é uma doença que tem um prognóstico, então, muito mais reservado. Uma outra forma são as neuropatias sensitivas, a criança não sente, né? Então ela se automutila, morde a língua, às vezes até com situações catastróficas, como essa figurazinha aqui da direita, né? Quer dizer, ela não sente, às vezes a criança acha engraçado, né? Mostrar que, olha, enfia a agulha embaixo da língua, da unha de um cinto, né? Ou seja, e isso pode desenvolver infecções graves, septicemia e até às vezes a morte, né? E formas complexas que nós não vamos entrar em detalhes aqui. Bom, a doença de Charcot-Marie tem todas as formas de herança. A forma de herança autossômica dominante, na qual o pai ou a mãe afetado passam para qualquer filho, independentemente do sexo, né? A forma ligada ao X, onde as mães passam a doença para o homem e para a mulher, mas a mulher geralmente tem uma doença mais benigna, e o pai passa somente para a mulher, não passa para o homem. Tem uma forma autossômica recessiva, na qual a gente precisa de 2 genes com defeito para a doença aparecer, e tem uma forma muito mais rara, né, que a gente chama de herança mitocondrial, e na qual existe somente um tipo descrito até hoje. E os casos esporádicos? Frequentemente a gente vê crianças, né, que parecem Charcot-Marie, mas não tem história familiar, e aí então a gente tem que fazer uma investigação muito mais elaborada, né? A gente tem, então, pode ser que seja a mutação que aconteceu de novo, mas não tinha na família, aconteceu quando for formar aquela criança. Pode ser que seja uma herança recessiva, né, sem história familiar. Pode ser que o gene mutado estava lá, mas ele estava desligado e de repente ele ligou. Pode ser falsa paternidade, né, quer dizer, o pai não é o pai. Ou uma doença adquirida que simula o Charcot-Marie, né? A eletrofisiologia ajuda no diagnóstico, mas é importante, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. E hoje a gente conhece pelo menos 85 diferentes genes envolvidos, supondo-se que esse número vai chegar a 120 a 150. Né? A identificação desses genes colaborou muito para a gente entender a anatomia funcional do sistema nervoso periférico, e hoje a gente consegue entender tanto as neuropatias hereditárias quanto as neuropatias adquiridas e permite que a gente tente elaborar tratamentos lógicos, né, coisa que não era possível no passado, né? E, bom,
Do ponto de vista prático, o Charcot-Marie como um todo é a mais frequente doença neuromuscular, com aí 40 pessoas acometidas para cada 100 mil habitantes, embora cada um daqueles 85 tipos lá pode ter uma frequência muito baixa, né? Ou seja, no Brasil a gente deve ter mais ou menos 80 mil pacientes com doença de Charcot-Marie. No Brasil a gente não tem nenhuma estatística desse tipo, né? Tem o trabalho do professor Marcos Freitas, Oswaldo Nascimento do Rio de Janeiro, mostrando que 8% das neuropatias que eles atendem lá são Charcot-Marie, e o nosso lá de Ribeirão Preto, né? Mostrando que 15% são de Charcot-Marie. Esse número deve ser maior hoje por causa do meu interesse na doença, né? Daqueles 85 genes lá, 4 genes respondem por praticamente 90% dos pacientes, e o resto a gente vai ter que procurar em 81 genes diferentes, né? Ou seja, o diagnóstico, confirmar o diagnóstico é muito difícil, porque são um número infindável de genes. A gente pode fazer isso sequenciando cada gene isoladamente, isso é muito caro, muito dispendioso e demora muito tempo. Ou a gente pode fazer painéis de genes ou fazer o exoma, que realmente é o caminho do futuro, né, que já está no presente, mas que a gente tem muita dificuldade de fazer isso no Brasil por causa do preço envolvido. A gente tem vários centros com a capacitação de equipamentos, só que a gente não tem como financiar esses testes, né? E infelizmente, a doença de Charcot-Marie ficou fora do programa de doenças raras, então a gente não recebe verba para fazer esses testes, nem do SUS, nem de ninguém. A gente mantém os testes com verba de pesquisa, né? Por que é importante o diagnóstico molecular? A gente vai dar o diagnóstico de certeza, o aconselhamento genético, a informação prognóstica, algumas condutas médicas, por exemplo, vincristina não pode ser dado para algumas formas de Charcot-Marie e para as possíveis opções terapêuticas, né? Bom, para o diagnóstico preciso, então, a gente precisa melhorar a formação dos nossos médicos, melhorar as residências médicas, cursos de reciclagem, né? Ter centros de referência para diagnóstico e segmento dos pacientes, ter centros de referência para diagnóstico molecular com financiamento adequado. Eu estou dando um exemplo lá de Ribeirão, né, onde a gente tem tudo o que precisa, né? Tem um neurologista, neurogeneticista, tem eletromiografia, tem um geneticista, tem um psicólogo, fisioterapeuta motor, terapeuta respiratório, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisiatra, pneumologista. O que está em amarelo é o que está em verdinho, né, é o que a gente tem à mão, né, que trabalha no nosso ambulatório. O que está em amarelo é o que a gente tem, mas tem que pedir favor, né? E o que está em vermelho é o que a gente tem lá, mas que não atende nossos pacientes. Por quê? A coluna faz mais de ano que eles não recebem material para operar, então eles não pegam pacientes novos. O pé acontece a mesma coisa. Então, lá em Ribeirão, por exemplo, que é o meu exemplo, né, quer dizer, a gente tem tudo o que precisa, mas a gente tem dificuldade em viabilizar todo o atendimento que a gente precisa para os pacientes com Charcot. A gente precisa de um laboratório de biologia molecular, que, como eu disse, vários centros do Brasil têm, inclusive para fazer sequenciamento de próxima geração, né? A gente tem especialistas em bioinformática, tem os equipamentos modernos, mas realmente precisa o financiamento do material de consumo para a gente possa tocar isso adiante, né? E aí então a gente vai ter oportunidade de participar de ensaios terapêuticos, né, de pesquisas que estão ocorrendo no mundo inteiro aí. Tem pelo menos 15 novas drogas sendo testadas e a gente fica de fora disso, né? A gente pode participar de pesquisas para elaboração, né, de novas drogas, de novas terapias genéticas, né? É uma esperança, mas ela é real, já está acontecendo no momento, a gente continua de fora porque tem dificuldade, e com esses testes, dificuldade com sentimentos informados, né? A nossa comitê de ética é uma burocracia enorme, né? E eu gostaria de chamar a atenção, dizendo que, além disso tudo, né, quer dizer, tem o suporte de reabilitação, que é extremamente importante, que eu não toquei aqui porque não vai dar tempo, mas gostaria de chamar a atenção dos oportunistas, né? Tem gente vendendo célula-tronco, tem gente vendendo hemoterapia, autohemoterapia, etc., coisas que não têm o menor fundamento científico, né? E às vezes são agressivos para a pessoa, e então a gente deve estar alerta, né? Quer dizer, tanto para incentivar aquilo que merece ser incentivado e tomar cuidado com essas terapias milagrosas que estão sendo oferecidas aí na internet. Isso aqui eu tirei da internet nos Estados Unidos, né? Até lá a gente ter essas coisas. Eu sei que eu corri demais, mas é só para dar uma ideia de como é a doença, né? Espero que tenha ajudado a todo mundo aí. Obrigado. Obrigado, Dr. Wilson Marques Júnior, pela bela palestra.